Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre a função média, calculando a função média no Excel. Muitas vezes o pessoal fala, professor, calcular a média é fácil. Perfeito, mas você sabia que nós temos outras funcionalidades da média no Excel? Isso mesmo, eu vou mostrar 4 situações do uso da função média no Excel. Você vai ver média, por exemplo, em tabela filtrada, média de modo condicional, média levando outro critério de texto ou de número. Bom, ficou curioso, ficou curiosa? Acompanhe comigo no vídeo. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa primeira planilha aí. Primeiramente, vamos falar um pouquinho da função média. Função média, pessoal, ela leva em consideração o quê? A soma dos seus elementos, né, dividido pela quantidade de elementos. Então, por exemplo, aqui tá vendo 10 e 8, ó, seria isso daqui, né, ó. 10 mais 8, primeiramente, dividido pelo número de elementos. Quantos elementos eu tenho? 2. Essa é a média. Então, no Excel existe a função média que faz o cálculo. Então, se eu colocar aqui igual média, abro parênteses, selecionei os dois, ó, vou fechar e vou dar um Enter. O que ele fez? Calculou a média, professor, calculou a média, tá? Então, basicamente é isso. Então, se eu selecionasse, ó, esses dois valores, fosse aqui na página inicial, no botãozinho da autossoma, escolhesse a função média, o que ele ia fazer? Calcular a função média. É assim que calcula, tá? Então, se eu viesse aqui e clicasse 2 vezes, estaria passando a fórmula para as demais, fazendo o devido cálculo da média. Então, a média o que é? É a soma de seus números, né? Ó. Então, 10, 8, 20, 30, dividido pela quantidade de elementos que tem naquele conjunto. Tudo bem? Bom, aqui, pessoal, o professor já viu que ele está na planilha média A, tá? Então, o professor já vai mudar aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu ir para outra planilha, que na outra planilha eu quero explicar para você um outro conceito. Existe uma função, pessoal, que se chama média A, tá? E você vai entender agora um exemplo prático aqui. Imagine que o professor está distribuindo as notas, e aí aqui a Renata, né, ó, ela não veio na aula, ele colocou o tracinho, tudo bem? E aí, por exemplo, ele quer calcular a média. Então, se eu calculasse a média assim, ó, desse modo, tá, ó, que você acabou de aprender, olha como ficaria as médias. Tudo bem? Você concorda comigo que essa média, deixa eu só colocar aqui, ó, média normal, e aqui eu vou colocar um média A. Média A, para você ver. Você concorda comigo que esse tracinho ele não contabilizou, né? Imagine se fosse uma falta. A média seria 8? Não seria 8. Aí existe uma função que se chama média A, que faz o quê? Faz a análise dos caracteres de texto no processo de cálculo. Quando você está utilizando a função média, ele está levando em consideração os valores numéricos ali informados. Então, se eu colocasse igual média A, abro parênteses e vou selecionar lá os dois valores. Olha só, 9, vou clicar 2 vezes, olha o que aconteceu com 8, como o aluno faltou, qualquer 8 mais 0 é 8, dividido por 2 elementos, 4. Então a pessoa, o professor, por exemplo, ele poderia colocar qualquer outro caractere de texto aqui, né, ó, letra A, a pessoa esteve ausente, né? Poderia colocar qualquer outro caractere que faria o cálculo sem nenhum problema, e aí depois ele conseguiria ali saber exatamente qual que seria a média. Então ele não poderia utilizar essa opção estaria errada, ele teria que utilizar o média A, caso ele leve em consideração caracteres de texto para efeito de cálculo. Tudo bem? Bom, vamos agora ao próximo, que seria o média com critério. Vou até diminuir um pouquinho aqui, ó, que é uma outra situação de cálculo de média, que muitas vezes o pessoal tem dúvida nesses cálculos de média. Mas antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Já adianto, se você clicar no link que está lá no comentário fixado,
você vai ganhar uma surpresa. Que surpresa? Ficou curioso, ficou curiosa? Clica lá que você vai descobrir a surpresa que a gente deixou naquele link para você. Tudo bem? É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Calculando a função média agora com critérios. Como assim? Imagine que teu chefe quer saber, por exemplo, a média aqui de uma região, por exemplo, da região norte. Qual que foi a média de faturamento? Tá? Vou colocar aqui um pouquinho, ó. Então, quando ele digitar aqui, por exemplo, o nome da região, ele quer saber a média de faturamento. Veja que a gente tem aqui, ó, diversas informações, tudo bem? Seria a função média C. Vou abrir parênteses, vou passar o intervalo da região, tudo bem? Ponto e vírgula, quem que é meu critério? É o critério, é a região em específico, então vai ser o norte. Ponto e vírgula, depois a coluna de valores que contém aqui a informação, tá? Então, a função média C, ela faz uma média condicional, uma média baseada em critério. Então, meu critério seria a região, passo a região, ele vai calcular a média somente daquela região. Eu vou dar um Enter, ó. Fez aqui o cálculo. Vamos passar aqui para o formato de moeda, você vai ver, ó. Região norte, a média foi 152.966. Vamos imaginar que fosse a região sul. Olha só. Se fosse a região norte, norte já foi, né? Oeste. Olha lá. Se fosse o centro. Olha que bacana. Então esse é um modo que você poderia aplicar. Vamos aplicar mais uma vez? Eu vou colocar aqui, ó, débito. Tudo bem, ó? E aí eu quero saber, por exemplo, né, ó, o departamental, eu quero saber do RH. Então, a média de faturamento vai ser o quê? Vamos lá, ó. Igual média C. Vamos passar a coluna do departamento, ponto e vírgula, o departamento em específico e depois os valores de média. Os valores de média não, os valores que a gente tem lançado para calcular a média. Vou dar o Enter, ó lá, ó. Prontinho, acabamos de calcular ali uma média condicional, agora analisando o RH. Se eu colocasse aqui o financeiro, olha só, acabou de calcular a média do departamento financeiro. Bacana, né? Então isso, pessoal, é a média com critério. Tem também a média com filtro. Média com filtro, isso mesmo. Vamos pegar essa tabela aqui, ó. É o mesmo exemplo. E você vai ver que eu consigo também calcular média de uma tabela filtrada no Excel, tá? Como que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu vou pegar essa tabela, eu vou vir aqui na guia Inserir e converter isso em tabela, ou pressiono Ctrl Alt T no teclado. Vou dar OK, prontinho. Agora, olha só que interessante. Eu vou pegar aqui, ó, o design da tabela, eu vou colocar uma segmentação de dados por região, tudo bem? Então, quando eu clicar na região, ó, só aparece aquela região. Então, vai ter os 3 valores aqui. Eu quero a média da região quando eu clicar. Então, vamos limpar aqui. Então, eu vou pegar uma célula aqui, ó. Deixa eu inserir uma coluna nova. Coluna não, uma linha nova. Vamos pegar outra linha nova. E vamos agora passar aqui a formatação dessas daqui. Pincelzinho. Para cá, pronto. Então, por exemplo, tá? Quando eu escolher a região, deixa eu pegar aqui essa segmentação também, mudar um pouquinho aqui a configuração dela, ó. Ajustar aqui um pouquinho melhor, só para você ver, ó, que é uma funcionalidade muito bacana, ó. Quando a gente clica, ó, ele já filtra a tabela. Então, quero saber, por exemplo, faturamento médio da região. Tudo bem? Aí eu vou colocar nessa célula aqui, ó. O que eu vou colocar? Igual subtotal. Aí ele quer saber a função. A função é essa daqui, ó, a média. Ponto e vírgula, qual que é a referência? É a coluna de valores que a gente tem aqui, ó. Tabela 1, valores. Vamos fechar, vou dar um Enter. Então tá aqui, ó. Esse é o faturamento médio. Vamos passar aqui pro formato, beleza. Agora olha que bacana, ó. Eu vou clicar no norte. Acabou de calcular o faturamento aqui, ó. Cliquei no sul, cliquei no leste, cliquei no oeste, cliquei no centro. Olha que bacana. Então eu uso uma função chamada subtotal e coloco como um dos nossos argumentos de cálculo a média.
Você sabia disso? Não sabia? Deixe depois um comentário aqui sobre essas 4 dicas que eu trouxe sobre como calcular a função média no Excel, mostrando 4 situações diferentes que você pode aplicar no teu dia a dia. Seja, por exemplo, fazendo uma média escolar, seja uma média levando em consideração caracteres de texto, seja, por exemplo, uma média com critério como média C, e seja, por exemplo, uma média com filtro. Isso mesmo, utilizando a função subtotal para calcular a média. Bom, vou ficando por aqui, mas eu quero lembrar um recadinho muito importante. Lá atrás, eu falei para você do link lá no nosso comentário fixado. Lembra disso? Olha só, se você clicou, você já descobriu. Se você não clicou, eu vou revelar agora. Isso mesmo, vai que você chegou até o final, estava aí curioso, curiosa para acompanhar o vídeo, esqueceu de clicar. Olha só, se você clicar agora, você vai ganhar 35% de desconto na formação. Isso mesmo, liberamos um lote de cupons promocionais para o dia de hoje com 35% de desconto. Então você clicou, já vai resgatar. Se tiver dúvidas, converse com a equipe no atendimento, que eles estão lá para ajudar vocês. Tudo bem? Bom, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Luigi. O curso é show de bola, não tenho o que falar. Sem falar que o Michel também esclarece muito as nossas dúvidas quando a gente precisa pelo grupo do WhatsApp, pelo Facebook, até mesmo pela plataforma, né? Ou pelo e-mail. A gente é muito bem atendido. O curso é sensacional. As videoaulas nos deixam com conhecimento muito bom em planilhas. E agora eu estou conseguindo poder mexer tranquilamente com fluxo de caixa, orçamento doméstico e até tô conseguindo entender sobre o dashboard. Deixar um likezão aí pro professor Michel, o curso é fantástico, que vale a pena o investimento. Obrigado aí, Michel, um forte abraço aí.